As Casas Bahia entraram em recuperação judicial após confirmar o fechamento de quase 300 lojas em todo o Brasil. A decisão acontece em meio a um cenário de juros elevados, créditos mais restritivos e o consumo pressionado, que vem dificultando a situação de empresas do varejo. O grupo já vinha tentado se reestruturar desde 2024, mas as medidas adotadas até agora não foram suficientes para resolver os problemas financeiros. E agora, com um prejuízo de quase R$1 bilhão, mesmo após os ajustes, a companhia anunciou um novo plano para tentar sobreviver. Mas, por que uma das maiores redes varejistas do país chegou a esse ponto? O que aconteceu com as lojas, e os funcionários e as dívidas da empresa? E será que o caso das Casas Bahia tem alguma coisa em relação com o que aconteceu com as lojas americanas? É isso que você vai entender agora. Seja muito bem-vindo, você está no BR Econonews, onde as principais notícias da economia são explicadas de forma simples e objetiva. Bora para a notícia então? O pedido de recuperação judicial das Casas Bahia foi protocolado no domingo, depois de a empresa confirmar o fechamento de quase 300 unidades. O número representa aproximadamente um terço das lojas do grupo no Brasil. A companhia já vinha passando por um processo de reestruturação desde 2024, quando iniciou uma recuperação extrajudicial para negociar diretamente com os fornecedores e tentar manter as operações. Porém, o cenário de juros elevados e créditos mais restritivos aumentou a pressão sobre as empresas do varejo. As Casas Bahia dependem de crédito para financiar parte das operações, enquanto os consumidores também são afetados pelos juros altos e acabam reduzindo as compras. Com a situação financeira se deteriorando, a recuperação extrajudicial não foi o suficiente e a empresa precisou recorrer a uma recuperação judicial. Os números divulgados pela companhia ajudam a entender a gravidade do momento. No segundo trimestre, o prejuízo líquido foi 18 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2005. Mesmo retirando itens considerados não recorrentes, o prejuízo ainda ficou em R$978 milhões. Ao mesmo tempo, a receita líquida conseguiu crescer em 1,6%, mostrando que as vendas não desapareceram. O problema é que esse crescimento não foi suficiente para compensar os custos, as despesas financeiras e as dificuldades de caixa enfrentadas pela empresa. Em outras palavras, a companhia continuou vendendo, mas não conseguiu transformar esse volume de vendas em recursos suficientes para sustentar a operação e cumprir seus compromissos financeiros. Esse cenário acabou aumentando a necessidade de uma reestruturação mais profunda. E é justamente aí que entra o novo plano de transformar as Casas Bahia. A primeira medida anunciada é o fechamento de quase 300 lojas, o equivalente a cerca de um terço da rede. A empresa também pretende realizar mudanças dos canais digitais para tentar aumentar a competitividade no mercado eletrônico, além de reduzir custos e melhorar a geração de caixa. Ainda não havia uma estimativa definitiva sobre quantos funcionários poderão ser afetados pelos fechamentos. A estratégia busca diminuir a estrutura da companhia e concentrar os recursos nas operações consideradas mais importantes. A operação competitiva no varejo também pesa nesse processo, já que as empresas precisam disputar consumidores em um ambiente de maior concorrência e, ao mesmo tempo, lidar com um público mais cauteloso devido aos juros elevados e ao crédito mais caro. Outro problema destacado pela companhia é justamente a restrição de crédito. No varejo, o funcionamento do negócio depende muito do capital de giro. A empresa compra produtos dos fornecedores, coloca essas mercadorias à venda e precisa gerar receita para pagar seus compromissos. Quando o crédito fica mais caro ou mais difícil de conseguir, esse ciclo começa a sofrer. E existe ainda um outro lado da equação. Juros elevados reduzem a capacidade de compra dos consumidores. Com menos crédito disponível e uma demanda mais fraca, a empresa enfrenta dificuldades tanto para financiar as suas operações quanto para aumentar as vendas. A situação também foi afetada pela dificuldade de captar recursos, inclusive no exterior, e pela desistência de um investidor que faria um aporte na companhia. Com o capital circulante já negativo, a pressão sobre o caixa aumentou ainda mais. Mas existe uma comparação que precisa ser esclarecida. A recuperação judicial das Casas Bahia não tem a mesma origem do caso das americanas. Embora as duas empresas tenham recorrido à recuperação judicial, os problemas são diferentes. No caso das americanas, veio à tona uma fraude contábil que provocou uma enorme crise financeira e levou à descoberta de inconsistências dos balanços da economia. Já no caso das Casas Bahia, o problema apresentado na reportagem está relacionado principalmente à liquidez.
ao caixa, ao custo do crédito e à dificuldade de manter a estrutura financeira da empresa. Portanto, são situações distintas, mesmo que ambas tenham chegado a mecanismos de recuperação judicial. Em resumo, as Casas Bahia chegaram a uma situação financeira delicada após anos de pressão sobre o varejo e depois de uma tentativa de recuperação extrajudicial que não conseguiu solucionar os problemas da companhia. O grupo registrou um prejuízo de R$ 978 milhões, mesmo após os ajustes. Confirmou o fechamento de quase 300 lojas, que é atualmente, e pretende ainda reduzir os custos, reformular seus canais digitais e melhorar o caixa. Juros elevados, crédito mais restritivo, consumos mais fracos e dificuldades para captar recursos contribuíram para aumentar essa pressão. Agora a recuperação judicial será utilizada como uma tentativa de reorganizar as dívidas e permitir que a empresa continue funcionando enquanto executa seu plano de transformação. Eu vou continuar acompanhando os próximos passos das Casas Bahia e as principais movimentações do mercado varejista aqui no BR Econonews. Se você quer entender como decisões econômicas, juros, crédito e os problemas das grandes empresas podem impactar a economia brasileira e o seu bolso, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha as principais notícias de forma clara, objetiva e baseada nos fatos. Eu sou o Breno do BR Econonews e nos vemos na próxima notícia. Até mais!